Bom dia, pessoal. Como vão? Tudo bem? Certo. Na última aula aqui antes das férias, do recesso, eu acabei conversando com vocês pelo celular da professora, né? Porque vocês estavam sem internet. Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando sobre o que eu falei na última vez que eu falei com vocês, sobre o que é e-commerce, né? Mas antes disso, a gente vai fazer uma recapitulação do que é marketing. Que principalmente quando vocês vão trabalhar com e-commerce, primeiro vocês têm que saber como trabalhar o marketing dentro dele. É, Na última aula eu também passei, inclusive está no Classroom de vocês, um texto sobre o que é e-commerce e pedi para vocês realizarem uma análise de SWOT sobre esse texto, pedindo para vocês colocarem os pontos fracos, os pontos fortes, as ameaças e oportunidades do e-commerce. Alguém fez aí? Não? Ninguém fez? Certo. Eu vou estar abrindo hoje, então, o link lá na página no Classroom. Vocês vão ter até sexta-feira para poder publicar essa atividade que eu passei para vocês. Tá ok? É, Então vamos começar a aula. Alguém tem alguma dúvida referente ao que a gente vai trabalhar hoje? Não? Ok. Então, vamos lá. Nessa aula a gente vai ver, compreender o conceito de marketing, identificar as aplicações práticas no e-commerce e refletir sobre as estratégias digitais. E o que vocês viram na aula anterior? Então, assim, essa aula ela foi dada pelo professor Daferson, né? E ele trouxe para vocês a logística e entrega no e-commerce. O que é a logística dentro do e-commerce, né? A gestão de estoque, que é você pegar, saber separar o produto que você vai estar vendendo, se for um produto, né, dentro do e-commerce, e a separação de pedidos. Isso é extremamente importante, porque se você tem uma gestão de estoque extremamente competente, um local onde fica organizados os produtos e você consiga diferenciá-los e poder separar com agilidade, já ajuda na questão quando vocês forem fazer a parte do transporte e entrega. Isso muitas vezes depende também da forma como vocês vão fazer isso. Por exemplo, se forem vocês mesmos que forem fazer a entrega, vocês vão ter que depender não só de vocês, mas também de terceiros, né? De profissionais que sejam ágeis e que possam trazer essa totalidade ali da entrega dos produtos. Mas se for, por exemplo, se vocês forem encaminhar esses produtos de forma mais longe, né? Vocês vão depender ou dos correios ou de uma outra forma de entrega. Isso também demanda tempo para vocês poderem se organizar e fazer da melhor forma possível a entrega do produto. Alguém lembra mais alguma coisa sobre essa parte de logística e entrega no e-commerce? Meu Deus, estão dormindo ainda? Estão de férias? O que aconteceu? Tá, eu tenho uma lista aqui com o nome de vocês, certo? Então a gente vai fazer um combinado. Quando todo mundo ficar quieto na sala, eu fizer uma pergunta, eu vou puxar um nome na lista e a pessoa vai ter que pelo menos tentar responder a pergunta, tá ok? O que vocês viram na aula anterior, né? Que impacta diretamente na satisfação do cliente, ou seja, a reputação da loja depende dessa questão da gestão do estoque, da separação dos pedidos, do transporte e da entrega. Não é somente depender de um layout legal no site ou qualquer outra coisa, né? Depende também, principalmente, dessa questão. Porque quando você for fazer um bom pós-venda, ali, perguntar a satisfação do cliente, eles vão ter que estar, pelo menos, satisfeito com a parte da entrega. Porque isso daí gera confiança dentro do cliente. Posteriormente, você pode fidelizá-lo. Ele pode voltar a comprar na sua plataforma.
E marketing, o que que é? Vamos lá. Alguém falou alguma coisa aí? O que que é marketing, gente? Vamos lá. Desculpe, não entendi. Mercado em constante ação. Mercado em constante ação. Tá. Mais alguém? Se puder fazer que nem ela, eu agradeço, que o professor ele é surdo de um ouvido. Então, eu já não tô aí para escutar vocês. E se você falar da sua carteira, já fica mais difícil. Vai, mais alguém? Tá. Quem foi a moça que falou que é o mercado em constante ação? Ana Júlia, professor. Ana Júlia, tá. Ana Júlia, você deu meio caminho andado a respeito do que é marketing. Eu vou colocar. Alguém já ouviu falar em Philip Kotler? Ah, eu não acredito que vocês estão no terceiro ano do ensino médio e ainda não ouviram falar de Philip Kotler. Ele é nada mais do que o pai do marketing. Foi ele quem criou todos esses estudos que a gente vê até o momento. Vamos lá. Então, basicamente, marketing é um processo que cria valor para o cliente e constrói relacionamentos fortes para capturar o valor em troca. Ou seja, basicamente, o marketing ele cria o valor em cima de um produto, daí você sente a necessidade de comprar ele e posteriormente você vai ter um desejo de tê-lo também, né? Aqui eu tenho nesse espaço ali embaixo tem uma nuvem de palavras que define basicamente o que é marketing. Ele está em inglês, mas dá para você saber mais ou menos. Então, assim, mídia. Mídia é marketing? As mídias são marketing, gente? Sim ou não? Sim? Quem acha que mídia é marketing? Levanta a mão aí. Certo? E quem acha que não é? Alguém acha que não é? A mídia, gente, ela é uma ferramenta do marketing. Não necessariamente que ela seja o marketing em si. O marketing ele vai passar toda pela parte da estratégia, ele vai passar pela parte da análise e, posteriormente, a mídia ela vai ser uma ferramenta para poder o quê? Contribuir para a divulgação do produto ou serviço. Certo? Tem outras palavras ali. Tem designer. O designer, ele faz parte do marketing? Sim. Então, um produto que tem um bom design, ele também pode agregar valor em cima de um determinado, em cima dele mesmo, né? Um exemplo claro, um carro que tem um bom design, ele agrega valor ou não agrega valor? Quando você agrega o valor, você cria o quê? Você cria desejo em cima daquele produto, certo? Aí quem fez essa citação foi basicamente o Philip Kotler junto com o Armstrong, que são dois autores que que escrevem um livro chamado Administração de Marketing. Esse livro ele vem desde a década de 80, 90, ele vem sendo atualizado e ele é utilizado como se fosse a Bíblia do marketing, certo? Então, quando perguntarem se vocês já ouviram falar do Philip Kotler, podem dizer que vocês já ouviram. Porque ele é basicamente o pai do marketing. Foi ele quem criou o marketing. Criou não, né? Ele estudou o marketing e desenvolveu todas essas teorias lá na década de 70. Aí a gente tem uma outra definição de marketing, que é a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo. Então, basicamente, o que a gente pode extrair ali dessa frase? Primeiro, entrega de valor. Quando você tem um valor em cima de um produto, você agrega o quê? Desejo. Quando você agrega o desejo, você tem o desejo por um produto, você cria o valor nele, você sente a necessidade de comprá-lo.
E a partir do momento que você tem essa necessidade de comprá-lo e você adquire esse produto, você tem o quê? Uma satisfação por ter aquele produto. Alguém aí tem iPhone? Alguém da sala tem o iPhone? Sim? Tá. Quando você vai comprar um iPhone, é, você sente necessidade de ter aquele iPhone, sabendo que no mercado tem várias outras opções de smartphone? Os clientes da Apple aí podem responder? Sim? Lembre-se que tem que vir até a TV para falar, porque o professor não escuta você falando aí de fundo. Vamos lá, gente. Sim, tá. Você sente a necessidade de ter um iPhone. Mas assim, quando você vai agregar valor ao produto, por exemplo, eu vou comprar o iPhone. Hoje em dia ele vem com fone de ouvido? Sim ou não? Não. Para poder eu comprar um fone de ouvido, eu estou fazendo o quê? Agregando valor ao produto. Eu comprei o aparelho. Não sei se vocês viram que até uns meses atrás o iPhone não estava. Até uns meses atrás não, até um ano atrás mais ou menos, o iPhone não estava vindo mais com o carregador. O Procon teve que intervir para poder a Apple voltar a vender com o carregador. Por quê? Eles queriam agregar mais valor ainda em cima do produto. Ou seja, além de você não ter mais o fone de ouvido, você não ter mais o carregador, você só ia comprar o aparelho. Como é que você iria utilizar? Se você tivesse só o valor para aquele aparelho. Então, assim, a Apple ela é muito expert em fazer isso, criar desejos, fazer a pessoa sentir a necessidade e ter a satisfação depois de ter o produto. E essa outra citação também é do Kotler, tá? Sobre o que é marketing. Lembrando disso. E ali eu coloquei, né? Então, assim, quatro tópicos ali que eu tirei dessa frase, que é a criação, ou seja, você criar um desejo em cima daquele determinado produto ou serviço, o valor, que é o que você vai ter a sentir dele, né? A necessidade que você também tem que ter para poder adquirir aquele produto ou serviço e, posteriormente, a satisfação. E qual que é a importância do marketing? Alguém sabe me explicar? Já que vocês estão no terceiro ano, pelo menos isso tem que saber. Qual que é a importância do marketing? Alguém aí trabalha? Sim? Tá. No momento que você vai trabalhar, que você foi fazer a entrevista de emprego lá, você teve que falar seus atributos e suas qualidades, certo? Sim. Quando você faz isso, você está fazendo o quê? O marketing da sua própria pessoa, certo? Da sua própria persona. Então você basicamente está vendendo o seu trabalho, o seu meio de produção, para uma outra empresa. Então você está fazendo o marketing dela para poder extrair, conseguir aquela vaga. Ou seja, conquistar o cliente, né? Que no caso é o empregador. É, isso é uma coisa que a gente acha, todo mundo acha que não sabe vender. Alguém aí pensa que tipo não sabe vender, não sabe criar, não sabe nada a respeito do marketing? Sempre tem, né? Eu quando eu entrei na faculdade, eu dizia que eu não sabia vender e saí de lá acreditando que eu sei vender muito bem. Por quê? Porque a gente vive essa questão da venda no nosso dia a dia. A gente vive a questão do marketing no nosso dia a dia, né? Então a gente trabalha com o marketing todos os dias. Independente se você sabe ou não que você está fazendo marketing, mas você está fazendo um marketing ou de você, ou um marketing, por exemplo, tentando um convencimento em cima de um colega. Você está tentando convencer ele a fazer alguma coisa para você. Você também está realizando uma questão de marketing, porque a partir do momento que você defende com argumentos outra coisa, você está dialogando e expondo a sua opinião e tentando convencer aquela pessoa a realizar o que você está fazendo. Isso também é marketing, certo?
Então, assim, o marketing conecta empresas aos seus públicos-alvo, orientando decisões de produto, preço, promoção e distribuição. Alguém lembra quais são os 4 P's do marketing? Quais? Preço, praça, produto e promoção. Muito bem. O que vocês veem ali nessa definição da importância do marketing? Quais P's tem ali? Vamos lá, gente. Vamos lá. Qual? Produto, preço e promoção. E a distribuição se encaixa em qual? A distribuição, gente, se encaixa em qual? Praça, preço, produto ou promoção? Praça. Por que na praça? Porque a praça é o local onde você vai gerenciar o seu negócio, certo? Ou o seu serviço. E dentro da praça é onde você vai ter o seu estoque, onde você vai fazer a distribuição do seu produto. Tá ok? Evolução do marketing. Então aqui a gente vai contar um pouquinho da história do marketing através dos tempos, certo? Primeiro, a gente tem o marketing 1.0, que ele é focado no quê? No produto, certo? Então aqui nós temos o marketing 1.0, onde ele é focado no produto. E daí a gente tem uma definição bem clara. Ele é a primeira fase do marketing, onde ele é focado basicamente na produção em massa e na padronização dos produtos. Isso vocês já devem ter visto em outras disciplinas dentro da escola, por exemplo, História e Geografia, na primeira Revolução Industrial, onde a gente tem os meios de produção, e esses meios de produção eram manufatureiros e passaram a ficar mais industrializados. Então ocorreu o quê? Uma padronização dos meios de produção, uma produção em massa dos produtos. O marketing vem mais ou menos nesse contexto das revoluções industriais. Então é a primeira fase do marketing focada na produção em massa e na padronização dos produtos. Então aqui a gente tem 3 imagens que explanam isso. Primeiro, uma fábrica ali onde tem uma produção em massa de carros, certo? Por que essa produção em massa ela é importante e também a padronização ela foi importante dentro do marketing? Porque ela ocorreu o quê? Ajudou a ter uma redução dos custos desse produto. E posteriormente, abrangendo um público mais amplo. Então, assim, o produto ele deixou de ser um pouco exclusivo e ser um pouco mais direcionado a diversas pessoas dentro do mercado. Segundo a parte do marketing lá, né? O marketing 2.0. Ele é basicamente, ele é focado no consumidor. O foco principal é o cliente e suas necessidades. Lembra que a gente estava falando, que eu estava falando anteriormente para vocês, sobre algumas coisas que o que atrai o cliente dentro do marketing, que é valor, desejos e necessidades? Então, o marketing 2.0, ele é focado no consumidor, focando principalmente na necessidade dele para poder criar o produto ou o serviço. Então aqui, basicamente, o foco principal é o cliente e suas necessidades. E como que eles fazem isso? Entender o consumidor. Então, como que você faz para entender o consumidor? Você faz uma análise de mercado. Alguém aqui já teve a disciplina, vocês já tiveram a disciplina de análise de mercado? E como é que a gente faz uma análise de mercado? Como? Desculpa, eu não escutei. Eu faço uma pesquisa. Isso. Então, assim, basicamente, dentro da análise de mercado, eu vou entender como que funciona o meu consumidor,
vou entender como que é a praça onde eu vou estar desenvolvendo o produto ou serviço. O que seria isso? Analisar a localização, verificar se há viabilidade de venda do produto dentro daquele local e principalmente se tem demanda, certo? Mas para além disso, dentro da análise de mercado, a gente também tem essa questão de entender o consumidor e o comportamento de consumo dele. Então, por exemplo, quando vocês vão lá em um determinado, vocês vão responder alguma enquete, alguma coisa sobre um determinado produto, isso é o que as empresas fazem para poder entender o seu comportamento de consumo e entender as suas preferências e as suas necessidades para poder vender determinado produto ou serviço. Posteriormente, a gente vai entender as preferências e comportamentos. A disciplina que vocês tiveram de análise de mercado foi integrada ao comportamento de consumo também? Foi no segundo ano que vocês tiveram, provavelmente, né? Agora que vocês estão tendo? Tá. Então, dentro dessa questão de análise de mercado e pesquisa de mercado também, né, que provavelmente é a disciplina que vocês têm, vocês vão também trabalhar a questão do comportamento de consumo. Ou seja, o que seria comportamento de consumo? Você entender as preferências do consumidor. A partir daí, a gente vai fazer o quê? Uma persona do cliente. O que seria essa persona do cliente? Vocês vão pegar determinados dados, por exemplo, nome, idade, profissão, região onde mora, para poder fazer essa persona e tentar buscar entender quais são as necessidades dele. Se ele seria, se é o público necessário para poder comprar o seu produto ou serviço. Adaptando seus produtos e serviços. Então, assim, você vai, através disso, depois de ter feito essa análise de mercado, verificar quais são as preferências de consumo e comportamentos do cliente, você vai adaptar seu produto e seu serviço para poder ofertar da melhor forma possível, certo? Estão conseguindo entender, gente? Então tá. Vocês sabem que daqui, quando terminar essa primeira parte, vai ter uns exercícios para vocês fazerem, tá? Então é bom prestarem bem atenção aí. Marketing 3.0. Esse daí são focados nos valores. Então ele é uma abordagem que coloca o ser humano no centro da pesquisa, da análise de mercado, buscando entender as suas necessidades, desejos e valores. Então, essa é a citação que eu coloquei aqui para vocês entenderem o que foi o Marketing 3.0, né? Onde você vai fazer essa abordagem, colocar o cliente basicamente no centro da sua busca. Você vai deixar de focar no produto e você vai deixar de focar apenas na necessidade dele. Você vai buscar entender todas as necessidades e os desejos dele. Então você vai agregar mais duas coisas. Você vai agregar o desejo e os valores para poder tentar entender aquele cliente. Indo além do aspecto funcional, ou seja, simplesmente numa pesquisa rasa, né? Somente pesquisar aquilo que na superfície. Você vai tentar aprofundar em cima e entender como que funciona aquele cliente. Um exemplo claro de como fazer isso por exemplo, quando você vai num salão de beleza. Principalmente as mulheres, quando vão ficar muito tempo lá, a cabeleireira, ela puxa vários tipos de assunto com você e muitas vezes você fica conversando horas e acaba até desabafando na cadeira do salão. Isso que ela faz, que o cabeleireiro faz ali, tratar a pessoa da melhor forma possível, tentar entender emocionalmente como que está aquela pessoa, trazer os desejos e os valores dela para dentro das necessidades que ela está tendo ali, que é cortar o cabelo, ou fazer uma tintura, essas coisas. Então, por que isso ajuda? Isso ajuda a fidelizar o cliente, né? Então, quando você vai lá atender, principalmente eu, por exemplo, se eu vou num barbeiro, eu vou no mesmo barbeiro fazem 6 anos. Por que eu vou lá? Porque ele me ajuda a entender, ele entende as minhas necessidades, ele sabe a melhor forma como eu gosto de cortar o cabelo, e além disso, ele sabe, por exemplo, entender quando eu estou de mau humor e não quero conversar, ou quando eu estou, tipo, num dia bom e a gente pode estar trocando uma ideia. Então, isso é entender o cliente, certo?
Alguém tem alguma dúvida referente a isso? Nós temos o marketing 3.0. Na imagem que vocês deveriam estar vendo, tem uma piramidezinha que tem um monte de tópicos, né? Então tem as necessidades básicas da pessoa, tem a segurança, tem as necessidades sociais, e aí autoestima e uma outra ali que eu não consigo enxergar agora. Autorrealização. O que seria isso? Basicamente, pessoal, vamos lá, só um pouquinho. Basicamente, o nome dessa pirâmide é pirâmide de Maslow. A gente utiliza essa pirâmide para entender o comportamento de consumo dos clientes, né? Das pessoas, do consumidor. Aí, após o marketing 3.0, aí nós temos o marketing 4.0, que vocês já vão estar meio que reconhecendo esse tipo de marketing, que é a abordagem que integra a parte digital, né? Então, esse marketing ele começa lá nos anos 2000 e é a era que vocês basicamente nasceram, né? A maioria deve ter nascido entre os anos de 2005, mais ou menos, né? Alguém nasceu em 2005 que vocês nasceram? Em 2005, 2007, por aí. Por que eu pergunto isso? Porque nesse período a gente já tinha internet. A gente, por exemplo, diferente da época que eu nasci, que a professora Thaís aí também nasceu, não estou falando que você seja mais de idade, professora, mas é. Mas diferente da nossa época que nós nascemos, vocês já nasceram com a internet em pleno funcionamento, certo? Então, ocorreu o quê? Uma integração entre as pessoas, uma integração entre o mundo e uma facilidade no processo de compra também. Tudo bem que, por exemplo, nos anos 2000 ali, a internet ainda era discada. Quando a gente sabia, por exemplo, que alguém estava ligando porque o celular começava a fazer um dentro no próprio computador. Então a gente sabia que ia ter uma ligação justamente por isso. Então, assim, havia uma precariedade ainda da internet nesse período. Mas a questão da venda digital, do e-commerce, ele já estava em pleno funcionamento, certo? Então, o que é o marketing 4.0? É uma abordagem que integra o marketing digital com o marketing tradicional. Então, a gente tem uma diferença ali, né, atual, do marketing digital para o marketing tradicional. Qual que seria essa diferença? Que no marketing digital, atualmente, todos os modelos, os processos do marketing, você consegue integralizar ele com o cliente de uma forma muito mais fácil. Diferente do marketing tradicional, por exemplo, que para você fazer uma pesquisa de mercado era muito mais difícil, você entender o cliente também era muito mais difícil. Você consegue a fidelização do cliente, apesar de ser mais difícil, era até um pouco mais fácil, porque as opções eram menores, né? Então o cliente não tinha muita opção de compra no marketing tradicional. Diferente do marketing digital, que expandiu essa opção de compra e é mais difícil de você conseguir fidelizar esse cliente. Focando na construção de relacionamentos duradouros com o cliente e na criação de experiências personalizadas em todos os pontos de contato. Então, o que seria isso? O foco agora no marketing digital, por ter essas inúmeras opções de compra, é tentar literalmente fidelizar o cliente. Então, por exemplo, se eu quiser passar por um processo de compra, sei lá, na Amazon, qual que vai ser o foco deles? Fazer uma entrega rápida, fazer o produto chegar o mais breve possível na sua casa e que você fique satisfeito com aquele processo de compra dentro da plataforma deles. Por quê? Porque isso vai fazer você fidelizar e voltar lá e realizar uma compra nova. A mesma coisa no Mercado Livre, a mesma coisa na Shopee, a mesma coisa em vários outros tipos de plataforma que fazem a venda online. Ok? Por exemplo, a Magazine Luiza. Hoje em dia, eles deixaram de ser uma loja, um varejo apenas de
compra de eletroeletrônicos, móveis e outras coisas para poder vender diversos produtos no site deles. Se duvidar, você compra até carne para comprar dentro da página da Magazine Luiza. Então, eles diversificaram bastante o leque de produto deles na parte online, no e-commerce deles, né? Aí temos o marketing 5.0, que é o marketing que a gente está vivendo atualmente, que é a tecnologia e dados. O que isso quer dizer? Alguém por exemplo, tentou entrar em contato com alguma empresa e de repente começou a vir respostas automáticas para vocês, perguntando se você, por exemplo, entra em contato com uma operadora de celular, você consegue conversar diretamente com o atendente? Não, né? Quem que vai conversar com você na primeira etapa? Marte, como se fosse uma gravação automática, mas hoje em dia já não é mais essa gravação automática. Hoje em dia é o quê? A inteligência artificial que faz essa parte do primeiro contato com o cliente. Aí entra a questão do marketing 5.0, que representa a evolução do marketing que combina a tecnologia e o fator humano. Então, o que eles tentam fazer? Tentam trazer essa questão da IA para dentro do processo de vendas, unindo esse processo, essa inteligência artificial, ao fator humano. Para tentar otimizar, né, a experiência do cliente e gerar também um valor na jornada do consumidor. Isso está funcionando atualmente? Sim ou não? Qual que é a experiência que vocês têm quando vocês são atendidos por um robô, um bot chat, essas coisas? É boa ou ruim? Vamos lá, gente. Ruim? Vai depender da empresa. Vai depender do tipo de IA que ele que ele tá utilizando. E também vai depender de como é a forma de atendimento que ele vai estar trazendo dentro dessa empresa. Certo? Então, assim, a experiência do cliente agora na parte do marketing 5.0, ela conta muito. Por quê? Quando você tem experiências ruins, como você tem mais opção de compra, mais opções de fornecedores, você pode passar para o próximo. E se não ficar satisfeito, passa para o próximo. E daí, o que isso traz? Isso pode ser ruim para as empresas? Pode. Mas isso também é uma coisa boa, essa diversidade de compra, né, do poder de compra. Por quê? Quando você diversifica a quantidade de fornecedores, os que estão ruim, com um atendimento ruim, eles tendem a melhorar esse atendimento. E futuramente você pode voltar a fazer esse processo de compra de volta com eles, né? Depois que, de repente, eles tiverem uma melhora na qualidade do atendimento e você tem uma experiência melhor. Aí agora, nos dois últimos slides dessa primeira parte da aula, para falar sobre os 4 P's do marketing, certo? Eu perguntei para vocês lá no início quais eram, podem me repetir por gentileza? Podem, eu quero ouvir todo mundo falando, vamos lá. Isso aí, preço, praça, produto e promoção. Produto, o que basicamente como que funciona dentro dos 4 P's? É como, se vocês perceberam que os 4 P's de marketing é como se fosse algo relacionado à evolução do marketing também. A gente falou lá no marketing 1.0 que era focado no produto, marketing 2.0 que era focado no consumidor, no marketing 3.0 que era focado no valor, e o marketing 4.0 que era focado no digital. E aí agora, no marketing 5.0, que é focado na tecnologia. E na questão da experiência do cliente, né? E daí também a gente tem uma outra etapa do marketing ali, que é como se fosse um marketing verde, que eles falam, né? Onde você vai estar comprando produtos que sejam sustentáveis e que não afetem também a natureza. Existem empresas hoje em dia que fazem isso, inclusive a gente chama isso de câmbio verde.
Isso é claro, por exemplo, quando governos também trabalham isso, né? O Brasil sofre bastante pressão a respeito disso, dessa questão, né, do câmbio verde, da proteção e combate ao desmatamento. Então, isso também entra dentro da questão do marketing, tá? O produto. O que o cliente quer do produto, você vai perguntar quando você estiver dentro dos 4Ps do marketing, analisando, né, aplicar os 4Ps para desenvolver um produto ou serviço, o que o cliente quer, quais os atributos ele precisa ter, como ele será usado, qual a sua aparência e qual a sua cor. Por que isso é importante? Porque quando você tem atributos agregados ao produto, você cria um desejo em cima dele e o cliente sente necessidade de compra. Preço. Para poder você fazer o preço do seu produto, você tem que fazer uma análise de mercado bem ampla. Por quê? Você tem que pesquisar a concorrência de produtos similares e iguais ao seu. E verificar qual a precificação que eles estão fazendo em cima disso. Mas, por exemplo, o concorrente ele vende um produto mais caro que você. Mais barato, às vezes, né? E você vai tentar... Você tem necessariamente abaixar o valor do seu produto para poder vender ele? Sim ou não? Não. Por quê? Às vezes o seu cliente ele usa um material muito mais barato para comprar, para poder fabricar o produto que é similar ou igual ao seu, mas o que você tem que fazer para poder fazer a diferenciação do seu produto com o do seu concorrente? Você tem que pegar e mostrar os melhores atributos deles, né? Então lembra que eu coloquei ali na primeira parte do produto, que é quais os atributos que ele precisa ter? Esses atributos vão ser os diferenciais do produto. Então você vai ter um diferencial à frente do seu concorrente. Mesmo que você venda um produto mais caro, um exemplo claro é o celular da Apple, que eu falei hoje mais cedo. É um produto muito mais caro que outros celulares e mesmo assim ainda tem uma demanda e um público-alvo fiel. Daí o preço, qual o valor oferecido pelo produto? Já existem referências na sua área, o cliente é sensível ao preço e como você será comprado. Essa questão do cliente é sensível ao preço é porque, assim, se ocorre uma alta no valor do produto, se ele vai continuar comprando ou se vai ter, ou se o valor baixar muito, ainda ele vai ter uma expectativa de compra em cima desse produto porque ele vai achar muito barato e talvez, de repente, ele vai pensar que você tenha comprado, colocado os atributos um pouco menores do que o seu concorrente. Praça, onde o cliente procura pelo seu produto. A localização de onde você vai ter o seu produto ou serviço é extremamente importante. Então, assim, se você colocar, por exemplo, for vender carro num local onde o poder de compra, um carro esportivo ou aqueles mais chiques, né? Se você for vender num local onde o poder de compra das pessoas é mais baixo, você não vai conseguir vender produto nenhum ali. Então você tem que pesquisar muito bem a localização aonde você vai estar vendendo o seu produto para poder fazer a oferta daquela demanda, né? E a promoção, que é onde vai ser anunciado o produto. No caso aí, vocês, como a disciplina é de e-commerce, o produto ele é anunciado através unicamente da internet. Ou dos meios das mídias sociais ou das mídias tradicionais também. Mas mídia tradicional é um pouco mais difícil. Qual o melhor momento para promover, né? Então, por exemplo, a gente vê datas específicas que a gente pode estar promovendo determinados produtos que tenha dentro do seu site, certo? Qual o padrão de mercado para esse tipo de produto? Então, você vai analisar o mercado e verificar quais são os padrões necessários para você poder fazer a divulgação desse produto, né? E por último, além dos 4 Ps, vocês sabem que existem mais 7 Ps do marketing? Sim ou não? Sim? Certo. Então, assim, primeiro a gente tem os 4 Ps, né? Que é preço, produto, praça e promoção. Aí entra o quê? O 5º P, pessoas. Por que pessoas? Porque lembra que a gente tem que fazer um marketing também focado na necessidade dessas pessoas?
focado nos desejos dessas pessoas, então a gente tem que trazer a pessoa para o centro do nosso produto ou serviço. Tentar entender ela e aplicar isso. Processos. Por que o processo é extremamente importante? Porque quando você tem um bom processo de compra, você fideliza o cliente e consegue comprar novamente. Você consegue vender novamente seu produto, né? E por último ali, a prova física. O que seria essa prova física? Quando você tem o processo de compra, se você faz um processo de compra online, por exemplo. Eu comprei. Nos Estados Unidos tem muito isso. De você comprar o produto e você poder devolver ele em até sei lá quanto tempo. Aqui no Brasil também, até 7 dias para produtos comprados online, você consegue fazer a devolução dele. Mas nos Estados Unidos, qualquer produto que você compre pela internet, você pode utilizar ele e depois fazer a devolução. Isso aí é a prova física. Então, se você não estiver satisfeito com o produto lá, você pode fazer a devolução dele, tá? Claro, até determinada data, né? Não é aquilo que você pode usar e deixar de estender. Pessoal, essa primeira parte agora, eu tô finalizando com os 7 P's do marketing. Vocês não estão conseguindo ver ainda os slides? Não? Tá. Então vamos lá, eu vou ditar para vocês aqui as 4 perguntinhas que eu quero que vocês respondam agora, por gentileza. Vamos lá. Pessoal, olá pessoal, conseguiram responder as perguntas? Acho que tá mutado. Perfeito. Então vamos lá, eu vou chamar um nome aqui na listagem, um nome aleatório, para poder já ir respondendo para mim a pergunta 1, certo? Se preparem aí. Vamos ver. Número 15, Evelyn. Vamos lá, vem aqui na frente da TV para o professor escutar a resposta. Vamos lá. Resposta da pergunta 1, Evelyn. Vamos lá. Vai lá, resposta da pergunta 1. O que é marketing? Desculpe, pode repetir? Muito bem. Criar valor em cima de um produto e também criar relacionamento. Ótimo. Pode sentar lá. Obrigado. Próxima pergunta. Quem vai responder vai ser o Leonardo, número 28. Vamos lá, Leonardo. Vem até a frente da TV aqui que o professor não escuta. Não respondeu, Leonardo? Não, professor, eu estou conversando. Ah, bom saber. Então você é o próximo que vai responder quando tiver a próxima aula. Vou anotar aqui. Não pode falar que eu perguntei agora. Eduardo, número 10, número 11. 10. Vai dizer que não fez também. Ah, muito bem. Eduardo, resposta 2. Quais são as etapas do marketing?
Tá. Mais ou menos. Na verdade, as etapas que eu estava falando é com relação à evolução do marketing. Primeiro, o marketing 1.0, que é focado no produto, marketing 2.0, que é focado no consumidor, marketing 3.0, que é focado no valor, e marketing 4.0, que é focado no digital, e o 5.0, que é focado na tecnologia e é, e nos dados, certo? Anotem aí a resposta para quem colocou errado, por gentileza. Então, marketing 1.0 no produto, 2.0 no consumidor, 3.0 no valor, 4.0 no digital e o 5.0 na tecnologia e dados. O número 1, o Alan, pode responder quais são os 4 P's do marketing? Faltou? O Arthur, número 4. Quais são os 4 P's do marketing, Arthur? Agora todo mundo falando junto. Quais são os 4 P's do marketing? Muito bem. Vocês sabem que quando vocês falam em voz alta, vocês gravam, né? Por isso que eu peço para vocês repetirem algumas coisas que talvez sejam importantes para vocês saberem. Eles estão pedindo para você repetir a resposta da 2. Da 2, quais são as etapas? Marketing 1.0 é focado no quê? No produto. Marketing 2.0 é focado no quê? No consumidor. Marketing 3.0, ele é focado no quê? Nos valores. Lembra que daí a gente traz o cliente para o centro da negociação do produto, do desenvolvimento do produto e do serviço. No marketing 4.0, é focado no digital, que já é a era que vocês nasceram. Vocês já nasceram lá com a internet em pleno desenvolvimento, né? E o último, que é o marketing 5.0, que é na questão dos dados. A última pergunta, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para a próxima aula, no início da próxima aula, o Arthur não, quem que não respondeu? O Leonardo, né? O Leonardo vai trazer a resposta da pergunta 4 no início da próxima aula. Combinado, Leonardo? Perfeito. Pessoal, então assim, na próxima aula a gente vai ver a evolução do marketing, tá? Na primeira aula. A partir da segunda aula, a gente vai fazer uma atividade avaliativa, já para poder a gente começar a finalizar o restante da nota de vocês do trimestre. Uma última coisa que eu vou passar para vocês, gente. No dia 18, provavelmente dia 18 de agosto, eu vou estar trazendo para vocês uma palestra, um palestrante para vocês conversarem com eles sobre a questão do e-commerce e marketing de conteúdo, tá? Por que eu vou trazer isso? Porque é importante vocês saberem como que funciona o mercado e como que os profissionais que atuam nessa área trabalham também, tá bom? Alguma dúvida, gente? Não? Então tá, muito obrigado, tenham uma boa aula e bom retorno aí para vocês. Eu que agradeço. Tchau, tchau.